Eu saúdo a Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Quantos nessa noite recebe a paz do Senhor sobre a tua vida? Amém. Dê uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer menção da palavra do Senhor. Abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. E vamos fazer menção do versículo 15. Êxodo capítulo 33 e versículo 15. Que Deus abençoe meu pastor Alex, também a missionária Fabiane, esse casal abençoado que assim se dedica para assim dar prosseguimentos, e que o Senhor continue abençoe a ministerial sobre essa terra, que abençoe sua casa, sua família e todos aqueles que estão ao teu redor, pastor e missionária, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue abençoando também todos que se dedicaram para vir louvar o Senhor. A prioridade, 100% é o Senhor aqui na casa. Sabemos que o vaso, ele é apenas pó, cinza, fardo, pecador. Mas o Senhor, ele é santo, perfeito e justo, que cumpre a sua palavra. Amém? Quem achou aí? Êxodo capítulo 33 e versículo 15. Todos acharam? Amém? Vamos fazer menção? Versículo 15, que diz assim: Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu queria só enfatizar com os irmãos mais uma vez o versículo 15. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Segundo, não fecha a Bíblia não, deixa aí aberta. Segundo a ciência, quando nós faz leitura uma vez, para nós memorizar já é um pouco difícil. 2 vezes, razoável. 3 vezes, a capacidade é maior de nós memorizar o texto, o versículo. Então vamos finalizar nos 3, amém? Uma, 2, agora vamos ler a terceira vez. Versículo 15 mais uma vez. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça. Amém. Se acomode em nome do Senhor. Use o instrumento de 10 cordas nessa noite, que é as suas mãos, para exaltar e glorificar o nome do Senhor com as palmas bem alegre, em nome de Jesus. Meus queridos, amado Filho de Deus, nessa noite eu peço com toda delicadeza, educação, toda ética, que vós dobre a sua atenção para entender o que Deus tem para ser aplicado em nossos corações. Sabemos que o Senhor, Ele fala de acordo com a sua vontade. Deus nunca vai falar aquilo que a igreja quer ouvir. Deus fala aquilo que a igreja precisa ouvir da sua parte. Por isso a sua atenção é muito importante. Quando você deixa de falar ou de conversar, você está dando reverência 100% à palavra de Deus. E Deus observa aqueles que assim atentam à sua voz. Por isso, a sua atenção é importante em nome de Jesus. Dê uma glória a Deus aí. Estava orando a Deus pedindo uma palavra para ser ministrada nessa noite, nesse aniversário, no 12º, 12 anos de resistência sobre a face da terra. Essa igreja está caminhando, e eu pedi uma palavra a Deus para ser ministrada aqui nessa noite. Confesso aos irmãos que eu tinha um texto já preparado, organizado, estudado, pesquisado, mas sabemos que o Senhor, Ele muda o disquete da cabeça do homem, e Deus muda o texto e aplica aquilo que Ele quer falar segundo a sua vontade. E Deus nessa noite trouxe para nós um texto que está registrado no Antigo Testamento,
livro de Êxodo, capítulo 33, e fazemos menção apenas do versículo 15, aonde o profeta e o patriarca Moisés vai se pronunciar para Deus acerca da sua presença. Todos nós, olha aqui para mim, todos nós sabemos o decorrer e um pequeno relatório de Moisés naquela época. Nós sabemos que Moisés foi aquele que desejou e buscou a presença de Deus. Observe o texto. O Moisés, ele diz assim, ó: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Em alguma Bíblia o pronunciamento é diferente, mas a palavra é a mesma. Segundo a Bíblia Sagrada, Moisés está se expressando para Deus nessa época aquilo que ele precisa, que ele depende, do que ele necessita para continuar a sua trajetória naquela época. Olha aqui para mim, presta atenção. Segundo a Bíblia Sagrada, vai dizer que Deus escolhe Moisés para uma grande missão. Missão essa que, se eu e você estivesse naquele tempo, com certeza, sem sombra de dúvida, não queria aceitar. Sabendo, querido, que o jugo, a responsabilidade é grande. E você vai ver que, biblicamente, Moisés, ele vai retrucar. Moisés, ele não quer essa responsabilidade, porque Moisés sabe o tamanho da missão que ele poderia assim dar continuidade. A Bíblia vai dizer que o Senhor, quando ele chama Moisés para vir, aleluia, iniciar essa missão de resgatar o povo do Egito, a Bíblia diz que o Senhor começa a dar sinal a Moisés, sinal esse aonde o Senhor começa a dar orientação e dar instrução para Moisés. Moisés, na época, ele não tinha aquele avanço, ele não tinha aquela intimidade para com Deus. Por isso, Deus vai preparar a situação. Olha aqui para mim, Deus vai preparar a situação, porque Deus prepara tudo. Não nascemos preparados, não nascemos afiados. É Deus que prepara o vaso por misericórdia. Observe que quando Moisés começa a receber a instrução de Deus, a ouvir a voz de Deus, observe que quando Moisés escuta a voz de Deus, ele começa a ver uma sarça ardente que pegava fogo e não se consumia. Segundo a Bíblia Sagrada, Moisés ficou espantado e também admirado com aquele fato. Imagine só, meu amado, quando você pega uma caixa de fósforo e você acende automaticamente, por que não dizer, em fração de segundo, ele irá se consumir, irá apagar. Mas Moisés está vendo uma sarça pegando fogo, mas não se consumia. Deus está confirmando algo inefável sobre a vida de Moisés. Deus está confirmando a sua promessa e a sua presença. E Deus está falando com Moisés, bradando, dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Olhe para mim, presta atenção e vamos lá. A Bíblia vai dizer que o Senhor começa a ter um diálogo com Moisés acerca do povo que está lá no Egito. Moisés começa a indagar dizendo que não é capacitado, não tem a estrutura, não tem a posição para dialogar, se expressar. A sua oratória era muito pobre naquela época. Por isso Moisés tenta correr, escapar, mas nós sabemos, querido, que nós não falamos nada. É o Espírito do Senhor que fala em nossos lábios. Deixa eu provar biblicamente no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 6, quando o Senhor chama Jeremias tenta se justificar dizendo: Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. Aí o Senhor vem com a sua palavra dizendo: não diga que é uma criança, porque aonde eu te mandar tu irá, aonde eu te enviar tu estará, o que eu te mandar falar tu falará. Não tema diante dele, porque eu, o Senhor, eu sou contigo. Deus está confirmando algo sobre a vida de Jeremias, dizendo que Jeremias não faz nada, ainda que você tenha um dom, Deus é que usa por misericórdia. Ainda que você tenha visão, é Deus que usa por misericórdia. Ainda que você ore muitos e muito, é Deus que te usa em oração. Ainda que você ouve bonito, é Deus que te usa por misericórdia.
levanta, ainda que você pregue, ainda que você lidere, é Deus que faz todas as coisas, porque a glória é dele, o poder é dele, e para ele seja toda a glória. Abre essa boca, só do glória. Deus está falando. E Moisés está tentando voltar. Olha para mim. Quem aqui não já pensou em cair fora? Quem aqui, meu pastor Alex, não pensou em desistir? Começa agora a furar os pés no espinho. Aparece luta que você nem imaginava. O vento começa a soprar na sua vida e você fica tremendo. E a expectativa é: eu não vou conseguir, eu tenho de cair fora desse negócio. Mas quando você está na presença, não é você, todavia não é você, é a presença de Deus. O vento está batendo forte, mas Deus está comigo. A prova está complicada, mas Deus está comigo. Deus está trazendo para Moisés algo muito forte. Deus está orientando Moisés dizendo: ainda que seja grande a situação contra você, o cenário pode estar feio, mas a minha presença, vai, me ajuda aí, vai, me ajuda a pregar. Mas a minha presença vai na tua frente, Moisés. A minha presença vai na tua frente. A minha presença vai na tua frente. A minha presença, Moisés. Explica esse negócio. Quando Moisés diz assim, ó: quando eu chegar lá e os hebreus me perguntar quem foi que me mandou, o que eu vou dizer? Ou seja, eu sou, te envio. Ou seja, a minha presença é que vai contigo nessa trajetória. Deixa eu começar aqui a pregar. Olha aqui para mim. Quando Moisés abraça o chamado de Deus, presta sua atenção. Ei, quando Moisés se joga num negócio, aí Deus abre. Mas sabe que Moisés, outrora, tinha fugido do Egito por cometer um ato muito terrível, tirar uma vida. E Moisés não poderia votar porque votaria e morreria. Mas quando Moisés vota, Moisés não vota só. Moisés volta com eu sou na frente. E quando Deus está na frente, ainda que se levante contra a tua vida, ainda que arme o laço, ainda que venha com covardia, ainda que vá para o cemitério, para a cruzada, mata a vida, está no controle. Ela está em vossas vidas. Quando Moisés ele chega no Egito, você vai ver que chegou o tempo de Deus. Permita, senhores e senhoras, explicar para vocês que o povo do Egito, aquele povo hebreu, era um povo selecionado, um povo que Deus tinha promessa, um povo que vinha de uma linhagem aonde Deus ia levantar rei, aonde Deus brevemente ia levantar o Salvador Jesus através dessa linhagem. Observe que esse povo está sendo oprimido por Faraó lá no Egito. O povo clamava, mas Deus não respondia. O povo gritava, mas Deus não falava. O povo gemia, mas Deus estava em silêncio. Meu Deus. Por que isso, pastor? Porque não é no meu tempo. Não é na minha hora, rapaz. Já pensou se você pudesse escolher as suas lutas? Já pensou se você pudesse escolher as suas provações? Eu, particularmente, sinceramente, eu ia escolher as melhores. Senhor, esse vento está muito forte, eu não quero passar por isso não.
Um grupo de fofocas vai passar por Senhor, eu não quero passar por fofocaria não, me livra, Senhor. E aí escolher melhores situações para passar. Mas esse é o meu pensamento. O de Deus vai passar pela prova, sim, para ter maturidade, vai passar por calúnia para aprender a valorizar, vai passar por privações para saber que o meu pão nunca vai faltar, vai passar por porta fechada para saber que eu tenho uma chave que abre qualquer porta, vai passar pela enfermidade para saber que eu curo todas as enfermidades, vai passar pela tristeza porque eu sou alegria, para entender que tudo está no meu controle, no meu domínio, é eu que faço. Segunda Bíblia Sagrada, Moisés começa agora a receber a orientação de Deus. Eu não vou lançar para você as pragas todas porque o horário não permite. Mas segundo a Bíblia Sagrada, eu quero localizar aqui e passar para os irmãos acerca da última praga, aonde o Senhor chama Moisés e diz: mata um bezerro farinho, ou um novinho, ou um cordeiro, melhor dizendo, muito novinho, e com o sangue dele cega, aleluia, aleluia, urge todas as casas, melhor dizendo, dos hebreus, urge, porque o espírito da morte irá passar sobre, aleluia, o Egito, e a casa que tiver selada com o sangue do cordeiro, ele não vai poder entrar. Olha para mim, olha para mim, olha para mim aqui. Quando Moisés urge a casa, aquele sangue simboliza o sangue de Mas no Antigo Testamento, logo no pertinho, logo perto do início, onde tudo começou, mas Deus está confirmando algo que brevemente ele vai fazer. Não, pegou ali a profundidade da palavra? Ainda que pareça longe para o homem, Deus está trabalhando no negócio. Segundo a Bíblia Sagrada, Moisés vai ungindo cada albraide, cada hebreu, e vai ungindo. Imagine só, pecadores, imagine só, Moisés ungindo cada albraide, ungindo o sangue do cordeiro, 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 o mal não vai entrar, a morte não vai entrar, não vai sair caixão, não vai ter mortandade, o sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro. Moisés unge toda a casa. Segundo a Bíblia Sagrada vai dizer que quando se levanta o anjo da morte, a Bíblia diz que assim ele vai matando todos os primogênitos, e até os primogênitos dos animais foram mortos nesse dia. Mas a Bíblia diz que a casa dos hebreus estava protegida, não poderia o mal entrar, porque já havia uma autoridade, já havia uma palavra aplicada, o povo estava debaixo da proteção de Deus, e ainda que venha a ameaça, você acha que você está aqui de pé glorificando a Deus porque eu e você é bonitinho? Não, rapaz. Você pode ter o melhor tamanho da igreja, aquele que custa 1000 pontos, né, cara, meu pastor? Eita, meu pai. Você pode ter o cabelo mais lindo, brilhoso, eita, que maravilha. Você pode ter um terno Guadalupe, pastor, rapaz. Mas se você não tiver a presença, as mãos dele sobre a nossa vida, eu e você não dá um passo, rapaz. Ah, meu amado, deixa eu liberar para você uma palavra para você entender mais ainda. O negócio é tão terrível que a Bíblia diz assim: se não fosse a misericórdia do Senhor, os nossos inimigos aderiam o quê? Segura um pouquinho isso aí. Não para não, você vai me ajudar. Engolido. Quem engole está com pressa. Meu Deus. Ou seja, a rapidez dele para destruir é muito, vai além da expectativa humana. Mas assim como o inimigo é muito rápido para destruir, Deus sempre estará no controle da situação. Segundo a Bíblia Sagrada vai dizer que assim Faraó libera o povo.
Egito, o povo entra onde não der? Como pode isso, rapaz? O povo sai de uma luta terrível e vai diretamente para o terra, porque é no deserto onde você conhece quem é você mesmo. Uma coisa é louvar a Deus quando tudo está indo bem. Uma coisa é adorar a Deus quando você tem aquilo que você quer. Eu quero ver como faltar as coisas, como uma privação chegar. Você vai ser o mesmo quando estava tudo bem. É num deserto que você começa a conhecer. Deserto você conhece três coisas. Uma, que são os seus verdadeiros amigos. Porque no deserto, aquele que diz que é seu amigo, quando chega a situação difícil, ele vira as costas. Segunda, deserto é onde você conhece quem é você mesmo. Aonde você se revela se você é crente verdadeiro, adorador, você é fajuto, só é de praia. E terceiro, deserto é onde você conhece Deus. É onde que ninguém está. Mas Deus está dizendo, eu sou o Senhor. Eu estou contigo. Não tema, não te assole, porque eu sou. Aí a Bíblia vai dizer que o povo agora está em frente ao mar. Enquanto o povo está em frente ao mar, a Bíblia diz que lá atrás vem Faraó com os seus cavaleiros para matar todo mundo. Mas Deus está no controle. Vai para mim agora, pega essa aí. Ó. Uma coisa é direção do mundo. Direção do mundo. Outra coisa é direção de... Vou fixar isso, pega isso aí. Olha por cima, liga assim para ele. Diga assim para ele, olha para ele, bem alegre. Diga assim para ele, Deus sempre está no controle da sua igreja. Pegou aí? Entendeu? Eu vi alguns irmãos que nem ligaram para falar com o teu irmão, mas tudo bem. Vai para mim. Mas a Bíblia vai dizer que quando o povo está num deserto, fugindo de Faraó, Deus está no controle do seu povo. E o povo agora está em frente ao mar. Não tem caminho. Está fechado. A situação é favorável. O cenário representa a morte e destruição. Mas nunca se esqueça que a medicina pode dizer uma coisa, mas a última palavra vem de Deus. O homem pode dizer acabou, mas a última palavra é de Deus. O homem está dizendo vai descer, mas a última palavra é de Deus. Moisés, porque estava ali, Moisés, diz esse povo que marche, toca nessas águas e Deus abre o mar. Agora imagine só, vai para mim. Se Deus, vamos se aprofundar um pouquinho só, olha para mim, calma aí. Se Deus mandasse, não vou abrir não, anda por cima das águas aí. Você não entendeu o negócio. Olha para mim. Deserto, ele desafia eu e você. Deserto, ele faz nós usar a palavra chamada fé. É no deserto que o Senhor mostra para mim e para você que ele nunca perdeu uma batalha. E observe comigo, Deus poderia dizer anda por cima das águas e o povo poderia andar, sim, mas Deus preferiu abrir o... Porque melhor do que andar por cima das águas é andar debaixo. Deus, ele ossou, ayabanchou, ayabamburiasa, anabamburiasa, ayabamburiasa. Uma da palavra de Deus fala para mim assim, ó filho, eu estou trazendo para essa localidade uma calmaria. Enquanto você está sentado aí, a presença dele está tomando um ambiente.
a nossa casa também está sendo visível? E se a nossa casa está sendo visitada, o nosso bairro também está sendo visível? Porque quando Deus desce na sua glória, quem está pertinho também sente a presença dele. Você pode levantar essa mão abençoada aí, você pode levantar, abre essa boca em nome do Senhor Jesus. Solta esse glória aí, em nome do Senhor. Eu pode estar falando para nós chegar no texto que nós lemos, mas presta atenção rapidamente, eu não vou olhar para o relógio, só me dá um sinal, meu pastor. Segundo a Bíblia Sagrada, Deus abriu mal, o povo passa lá do outro lado, Miriam canta, bate tambor, exalta a Deus, o povo está todo mundo alegre. E nesse momento Deus começa a sustentar o povo, Deus começa a mudar maná, Deus muda a carne, Deus começa a dar brisa, Deus começa a dar um calor, Deus começa a trazer algo sobrenatural. Mas a Bíblia vai dizer que chega um ponto aonde Deus decide lançar suas leis para que o povo venha se aprumar, para que o povo venha ser destruído segundo a sua palavra. É nesse período que Moisés sobe até o monte para buscar, para orar e receber a instrução do Senhor para vir, aleluia, estar com as tábuas do mandamento. É a palavra de Deus. Segundo a Bíblia Sagrada vai dizer, enquanto Moisés está orando, o povo está embaixo, preocupado. Mas a preocupação do povo não era vinha sobre Moisés. A preocupação do povo é largar aquilo que era santo. Olha por semana e diz para ele, vai adorar ou vai ficar com a cara fechada? Não se preocupe. Mas vamos lá. É nesse período que a Bíblia vai dizer que ele chega, o povo chega e começa agora a indagar e dizer, Moisés deve ter corrido. Moisés, ou até poderia, ou seja, morreu. Acabou. Vamos fazer um Deus para nós. Vamos levantar um bezerro. Está prestando atenção agora, mais ainda. E adoramos. E a Bíblia diz que ele tira tudo precioso e começa agora a fazer o bezerro de. E é nesse momento que Moisés está onde? Está no monte, não imagina o que Deus está fazendo lá. Você não pegou o negócio. Monte não é apenas você subir em algo alto e orar. Monte você pode fazer no teu quarto. E você não imagina que através da tua oração o que Deus está fazendo na sua casa. Segura aí. É nesse momento que a Bíblia diz que o Senhor chama Moisés. Chama Moisés e começa a passar. O Senhor diz, Moisés, seu povo, e nós sabemos, o povo é do Senhor, mas como o povo pegou, o Senhor falou, seu povo, Moisés. O Senhor diz, eu vou exterminar todo mundo. Moisés, eu vou matar todo mundo. E através de você farei uma nação, Moisés. Vou acabar com tudo, Moisés. Aí Moisés começa a rogar, Senhor. Tira o Senhor. Moisés começa agora a indagar a Deus. A Bíblia diz que Moisés desce. E quando Moisés desce, Moisés se ira com aquela situação. E a tauba, o mandamento quebrado. Segundo a Bíblia Sagrada, vai dizer que Moisés, ele destrói o bezerro de ouro. E aqueles que estavam envolvidos no negócio, passam a faca. Segundo a Bíblia Sagrada, vai dizer que nesse período, o Senhor chama Moisés. A Bíblia diz que o Senhor começa a ter um particular muito íntimo. Aí o Senhor começa a conversar com Moisés, dizendo, Moisés, a terra que eu prometi, Moisés, eu darei a esse povo. Enviarei um anjo que vai na vossa frente. Mas a minha presença, Moisés, não desce. Rapaz, uma coisa é você viver de aparência. Outra coisa
é você viver na presença. Aleluia, Jesus. Aparência qualquer um vive. Aparência qualquer um se comporta. Mas presença, sem santificação, ninguém verá. O negócio foi tão sério, permita-me, senhores e senhoras, que Moisés estava junto com o povo no arraial, com a sua tenda. Você acredita biblicamente, base bíblica, que o povo não estava nem aí para a presença? Pode chover hoje, tudo bem? Faz isso, sabe? Aquele crente que chega na igreja que não sente nada, mas para ele está tudo bem, sabe? Ele vem, volta e não sente nada. Tanto faz. Mas observe um crente que é acostumado a sentir a presença. O dia que ele não sente, ele começa a pedir perdão de pecado que ele nem cometeu. Mas ele diz: Senhor, sem a tua presença eu não posso andar. Sem a tua presença eu não respiro. Sem a tua presença eu não faço nada. Senhor, a tua presença é tudo, é tudo, é tudo. A Bíblia diz que Moisés desarma a sua tenda, coloca sobre as suas costas e começa a sair do meio do arraial. Moisés se afasta e a Bíblia diz que o povo que estava no arraial sai da sua tenda e começa a manear com seu rosto ou sua face a sentido a Moisés. Ou seja, imagine só, uma simbologia muito simples e fácil para os irmãos entenderem. Imagine só o povo dizendo: esse velho ficou, foi gaga. Rapaz, mas uma vez que você sentiu, você não quer mais deixar de sentir a presença, rapaz. Deixa lá Maria que não quer sentir, deixa lá João que não quer sentir, mas eu quero sentir a presença do Senhor. Se a presença de Deus, Moisés, se a presença de Deus, eu na palavra, não desce nesse arraial, eu vou desarmar a minha tenda, vou sair aqui no meio, mas eu vou sentir a presença dele sobre a minha vida. Moisés cansado, velho, já ainda tremendo, com sua tenda no ombro e andando assim, ó. E as pessoas na sua tenda olhando para ele, Senhor. Porque nessa trajetória nós vamos encontrar mais pessoas negativas, pessoas que não concordam, pessoas que não incentivam, pessoa que não acredita. Nessa trajetória você vai encontrar pessoas que não estão nem ali, mas você não vive pela opinião alheiras, você não vive do que ele acha e do que ele pensa, você vive de acordo com a presença. Se é a presença, deixa eu sair daqui, mas eu quero sentir a presença, a presença, a presença, a presença, a presença. Essa parada que Moisés arma a sua tenda e fica todo mundo lá olhando. E é nesse momento que Moisés, na intimidade, eu creio, dobra o seu joelho e começa a orar a Deus. E a oração de crente pentecostal começa primeiro: glória a Deus, louvado seja Deus, glorificado seja Deus. Ele é grande, Ele é majestoso, Ele é glorioso. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja toda a honra. A Bíblia diz que uma nuvem foi descendo. Foi descendo. Foi descendo. Foi levando e orações, foi descendo. O arraial todo olhando e a nuvem descendo. A presença foi tomando um negócio. Deus vai tomando. Aleluia, Jesus. E a presença de Deus entrou no arraial da vida.
15, 15. Moisés, meu Deus, se a tua presença não for conosco, tu não me faça subir daqui. Sabe o que Moisés está dizendo? Deus, ainda que a terra mande leite e mel, eu não vou dar um passo se a tua presença não for conosco. Ou seja, aquilo ali para mim não interessa. Não, você não tem não. Moisés está fazendo uma renúncia de uma promessa de terra, leite e mel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que adianta ter terra que manda leite e mel e não tiver presença? O que adianta ter grande posse e não ter a presença? O que adianta que ter só nome de que vive, mas está pouco não ter presença? O que adianta, rapaz, ter amizade, ser conhecido e não ter a presença dele? Eu prefiro ficar no anonimato, mas com a presença dele em minha vida. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia. A tua presença aqui importa. Repita, vou fechar o livro aqui agora. Mas não acabou não. Quando Moisés ele toma essa atitude, Moisés ele está botando uma prioridade acima de qualquer plano seu. Qual é a prioridade? Deus. Qual é a prioridade? Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido é teu santo nome, Pai. Botando ele em primeiro lugar. Aí Moisés se encapando uma coisa com outra, diz: Senhor, deixa eu ver a tua face. Aleluia. Porque quem é cheio quer ser mais cheio. Deixa eu ver tua face, deixa. Moisés, nenhum homem, Moisés, pode ver minha face. Ele continua vivo, Moisés. Mas sobe até o monte, fica atrás da penha, Moisés, porque minhas costas tu irá contemplar. Imagine Moisés subindo ao monte, mesmo velhinho, mesmo cansado, cheio da presença, mas dizendo: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero transbordar de presença. Moisés vai para trás da penha. Imagine Moisés se ajoelhando e dizendo: glória, glória, glória. Se você não der glória, é bom, rapaz. Glória, glória. E cada glória que Moisés dava, a presença ia descer, ia descer. Parece que eu estou vendo Moisés avistando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas, aquele que faz mundo falar, aquele que faz paralítico andar, aquele que arranca na cova, aquele que entra dentro da fornalha, aquele que está andando sobre as águas. Abre os olhos, Moisés. Abre os olhos, Moisés. Contempla. Contempla. Contempla a minha glória. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Só tu és santo, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia.
Aleluia, Deus. Contemplar as Só coisas de tu és Deus. santo, Jesus. Imagine Isaías, capítulo 6, e versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu segundo enchia todo o templo. Eis que acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, 2 cobria seus pés, com 2 cobria seu rosto, e com 2 voava, e proclamava um após outro, dizendo: Santo, Santo, Santo. Eis que a umbrais se moveu pela voz daquele que clamava, a cara se encheu de fumaça, e eu disse: ai de mim, porque irei perecer. Os meus olhos viram o rei, eu vou morrer. Mas quando Isaías achava que ele ia morrer, o Senhor disse ao anjo: tira uma brasa debaixo do altar, desce nessa terra, enche ele com a minha presença. Vai, 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 seja cheio da presença de Deus. Glória, Senhor, aleluia. A presença. Aleluia, Deus. Deixa eu finalizar aqui. Deixa eu finalizar. Quando eu falo de presença, eu não posso deixar biblicamente folheando. Você vai ver pessoas que tomaram atitude segundo a presença de Deus. Pessoas, referência bíblica, que tomaram qualquer iniciativa segundo a presença de Deus. Você jamais poderá esquecer um jovem que matava um urso em um leão. Você acha, rapaz, que uma força humana ia matar o urso? Você acha que uma força humana ia matar o leão? Isso é, aleluia, impossível. Davi só matava o urso e o leão por causa da presença de Deus sobre a sua vida. Imagine só, o urso vindo, o leão vindo, mas caíram por terra, porque nunca foi Davi, mas sempre foi a presença de Deus sobre a vida dele. Imagine Davi frente ao Golias. O Golias desprezava, o Golias maltratava com palavras de alto, baixo escalão. Mas quando chegou Davi, não Davi, mas a presença de Deus na vida do pequenino, hoje ele vai saber que existe um Deus. Vai, 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 vai. Você vem contra mim com espada, com lança, escudo, mas eu vou contra ti no nome, oh glória, no nome, no nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus. É pra mim. Finaliza aqui agora. Deixa eu dizer algo para você. Rapidamente. Aproveitando, vou já engatar uma coisa com a outra. Eu lembro quando eu tinha, na época, 16 para 17 anos. E nesse dia, eu estava indo para um ministério de oração. Dobrei a esquina aonde eu moro. E quando eu dobrei a esquina, eu me deparei com um rapaz conhecido de muito tempo. Ele passou por mim, me cumprimentou. Beleza, tranquilo. Eu com minha Bíblia aqui na mão está. E atrás dele tinha outro rapaz, boné preto, jaqueta preta. E me perguntou. Eu via como aquele rapaz que estava atrás dele, tirando da cintura uma arma. Lembro como hoje. Ele meteu a mão na cintura e puxou na arma. E apontando para aquele jovem que passou por mim e me cumprimentou. O jovem ia morrer, nem ia saber por que morreu. E quando ele apontou a arma para atirar, eu não consegui sair do lugar, Felipe. Eu não consegui sair do lugar, meu pastor Alex. Minha irmã Fabiana, eu não consegui. E a verdade, eu achei que também ia subir. Mas naquele momento,
Deus me tomou língua estranha, uma arma na direção para aquele rapaz, praticamente na minha frente, do lado, e eu falando em mistério, sem entender nada. A presença desceu na hora, a presença. Sabe, o medo subiu na hora, e eu vi como uma dimensão se abrindo. Creio que eu vou falar aqui, não é historinha. Esses olhos contemplou e o ouvido ouviu uma zoada como asa de anjos. E eu via como ele flutuava e não pisava sobre a face da terra. Mas eu via a presença de Deus tomando o momento. Enquanto o inimigo achava que ia ser a faca na vida, o meu Deus me mostrou, olha para mim com esses olhos, o anjo tirando a espada assim, ó. Creia se você crê ou não. Muitos não podem crer, ele está ali. Eu vi, eu creio. Sabe o que ele fazia? Cortava um laço preto. Aquele homem olhou para mim e ele tentava ouvir, ele tentava puxar o gatilho, mas o dedo dele ficou emperrado. A presença foi tão forte que ele olhava para mim sem entender nada, tentando puxar o gatilho e eu falando em mistério. O anjo já tinha cortado o laço, a presença tinha tomado o caminho, e naquele momento ele olhou para mim, maneou a cabeça, sentindo assim, ó, não tem jeito, eu tenho que abaixar minha arma. Oh glória, abaixou a arma, botou na cintura, para se retirar, porque a presença eu ficava olhando para Deus, olha a presença, a presença, a presença, a presença, a presença, a presença, a presença. Meu amado, já passei, já extrapolei do horário. Finaliza aqui. E que o Espírito Santo continue falando mais forte em cada coração. Vou passar para o meu pastor, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor, então, que vai dar a direção do Senhor. Pastor, pela em nome de Jesus.